eu sou a Jari e hoje eu vou te ensinar a fazer a bandana de crochê. Para fazer essa peça, eu vou utilizar o Barroco Natural da Círculo, de número 4, uma agulha de crochê 4 mm e uma agulha 3 mm para fazer a parte das franjas com as bolinhas, fita métrica para ir medindo a nossa peça e uma tesoura. Para começar essa bandana, a gente vai precisar fazer um círculo mágico. E dentro desse círculo, terão 3 blocos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Para fazer esse círculo mágico, a gente vai segurar a ponta do fio para dentro da palma da mão e dar uma volta completa em 2 dedos, fazendo esse X. Assim ficaram essas 2 alcinhas. A gente vai entrar por baixo dessa primeira alcinha e puxar essa segunda alcinha para dentro do círculo. Desse jeito. Feito isso, a gente vai segurar o nosso fio e nesse lacinho que ficou aqui solto, a gente vai subir 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Essas 3 correntinhas servem como nosso primeiro ponto alto do primeiro bloquinho. Então agora a gente vai fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. Aqui a gente fechou o nosso primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Agora a gente vai fazer as 2 correntinhas de separação. 1, 2. Feito isso, a gente vai fazer o segundo bloquinho de pontos altos, que são, 3 pontos altos seguidos. 1, 2, 3. 2 correntinhas, 1, 2. E para finalizar, a gente vai fazer mais 3 pontos altos seguidos. 1, 2 e 3. Agora a gente já pode puxar essa cordinha que ficou aqui e fechar o nosso círculo mágico, ficando desse jeito. Para fazer a segunda carreira, a gente vai andar com pontos baixíssimos até chegar nesse primeiro espacinho da carreira anterior. Então vão ser um baixíssimo no segundo ponto, um baixíssimo no terceiro ponto e um baixíssimo nesse espacinho aqui da carreira anterior. Chegou nesse espacinho, agora a gente vai subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Nesse espaço a gente vai fazer mais um leque, então essas correntinhas são o primeiro ponto alto do nosso leque. Então agora a gente vai fazer mais 2 pontos altos. 1, 2 e 2 correntinhas de separação. 1, 2 e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, aqui ficou o nosso primeiro leque dessa segunda carreira. Agora, a gente vai subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos entrar direto com ponto alto aqui nesse segundo espacinho da carreira anterior, para fazer o nosso segundo leque dessa carreira, que são 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Então, laça o fio, faz um ponto alto, 2 e 3. 2 correntinhas, 1, 2 e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Para fazer a terceira carreira, a gente vai virar nosso trabalho e mais uma vez caminhar com pontos baixíssimos até chegar no espacinho do leque.
Chegou nesse espacinho do leque, agora a gente vai subir 3 correntinhas, 2 pontos altos, 1 e 2, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Vamos fazer as 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. E agora, nessa ponta de correntinhas que ficou aqui, a gente vai vir na terceira correntinha e fazer um ponto baixo. Fez o ponto baixo, agora a gente vai fazer mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E vir no espacinho do leque fazer o segundo e último leque dessa carreira. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Com a terceira carreira, a nossa bandana já vai tomando forma. Então, aqui a gente tem a primeira carreira, que são os 3 bloquinhos, a segunda carreira, que são os 2 leques e um espaço de 5 correntinhas, e a terceira carreira, que são os 2 leques e 2 espaços de 5 correntinhas. A cada carreira que a gente fizer, vai aumentar esse número de espaços. Então, na próxima vão ser 3 espaços de 5 correntinhas, na outra 4 e por aí vai. E desse jeito a gente vai ir fazendo até chegar na altura desejada da bandana. Então vão ser só carreiras de repetição, sempre fazendo a mesma coisa até chegar no tamanho que a gente quer. Eu quero a minha bandana com mais ou menos uns 30 centímetros de altura. Então eu vou ir fazendo a minha aqui e depois eu volto pra gente passar para a próxima etapa. Aqui eu fiz 23 carreiras e resolvi voltar com vocês para fazer a última carreira dessa etapa junto com vocês, caso tenha ficado alguma dúvida. Para fazer essa última carreira, a gente vai seguir do mesmo jeito. Então vamos caminhar com pontos baixíssimos até chegar no espacinho do leque. Chegou no espacinho, a gente vai subir 3 correntinhas. Agora faz 2 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Sobe 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Vai na terceira correntinha do espacinho aqui da carreira anterior e fecha com um ponto baixo. Fez o ponto baixo, agora a gente vai subir mais 5 correntinhas. Vai no próximo espacinho, na terceira correntinha, fecha com um ponto baixo. E sobe 5 correntinhas. Vai no próximo espaço, na terceira correntinha, faz um ponto baixo e sobe 5 correntinhas. E desse jeito a gente vai seguindo até chegar lá na outra ponta da bandana, onde a gente vai fazer o nosso segundo e último leque da carreira. Fiz as minhas 5 últimas correntinhas e agora vou fazer o meu último leque, que são 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Então, aqui eu fiz as minhas 24 carreiras, que ficou mais ou menos com uns 30 centímetros. No final vai ficar um pouquinho maior, mas é isso mesmo que eu quero. Agora a gente vai passar para a próxima etapa, que é
as cordinhas de amarração e o acabamento dessa base maior da bandana. Para fazer a primeira cordinha de amarração, a gente vai continuar de onde a gente parou e subir um cordão de correntinhas. Eu vou fazer com 30 centímetros, mas dá para ser feito entre 30 e 40 centímetros. Fiz o meu cordão de correntinhas, agora a gente vai voltar por esse mesmo cordão fazendo pontos altos. Para fazer esses pontos altos, a gente vai entrar na quarta correntinha e fazer o primeiro ponto alto pegando na alcinha de trás da correntinha. Normalmente a gente entraria nessa alcinha de cima, né, para fazer o ponto alto. Mas nessa cordinha eu quero dar um acabamento diferente, então eu vou fazer o ponto alto pegando só nessa alcinha de trás da correntinha, que seria o verso, né, da correntinha. Então, o primeiro ponto alto vai ser na quarta correntinha, pegando só essa alcinha de trás. Agora a gente vai seguir fazendo a mesma coisa até chegar lá no fim das correntinhas. Sempre fazendo pontos altos, pegando só a alcinha de trás. Fiz todos os meus pontos altos e a cordinha fica desse jeito aqui. Feito isso, agora a gente vai fazer o acabamento da base maior da bandana, que vai ser 3 pontos altos, 1 ponto picô, 3 pontos altos, 1 ponto picô, essa sequência. Os primeiros 3 pontos altos a gente vai fazer um em cada ponto do leque. 1, 2 e 3. Ficando desse jeito. Fez os 3 pontos altos, um em cada ponto do leque, agora a gente vai fazer o ponto picô. 3 correntinhas, volta na primeira correntinha e entra no meio dela, pegando essas duas alcinhas e faz um ponto baixíssimo. E vai ficar essa bolinha, esse é o ponto picô. Fez esse ponto picô, agora a gente já laça o fio e faz mais 3 pontos altos, um em cada ponto do leque. 1, 2 e 3. Vai ficar desse jeito aqui. Agora, a gente vai fazer o ponto picô. 1, 2, 3 correntinhas, entra no meio da primeira correntinha e fecha com um baixíssimo. Para fazer os próximos 3 pontos altos, a gente vai vir nesse espaço aqui das correntinhas. O primeiro ponto alto a gente vai colocar na segunda correntinha, o segundo ponto alto na terceira correntinha e o terceiro ponto alto na quarta correntinha. Assim vão ficar 2 correntinhas na ponta e 3 pontos altos no meio. Então eu vou fazer o meu primeiro ponto alto aqui na segunda correntinha, o segundo ponto alto na próxima, que é a terceira correntinha, e o terceiro ponto alto na próxima, que seria, né, a nossa quarta correntinha. O nosso acabamento vai ficando desse jeito aqui. 3 pontos altos, 1 ponto picô, 3 pontos altos, 1 ponto picô. Agora é só seguir essa sequência, até chegar lá na outra ponta da bandana. Fiz os meus 3 últimos pontos altos no espacinho de correntinhas e cheguei aqui no leque da outra ponta. Aí a gente vai fazer exatamente igual foi lá no começo. Um ponto picô. E 3 pontos altos, um em cada ponto do leque. 1, 2 e 3. Um ponto picô. E mais 3 pontos altos, um em cada ponto do leque, pra gente finalizar essa base aqui da bandana. O acabamento da base da nossa bandana vai ficar desse jeito aqui.
Fica um ponto fantasia bem diferente, né? Acho que isso dá todo um charme pra bandana. E aqui a gente tem a nossa cordinha de pontos altos, que a gente seguiu só intercalando pontos altos com os pontos picôs. Para fazer o segundo cordão de correntinhas, vai ser exatamente igual ao outro. Segue da onde parou, sobe um cordão de correntinhas de 30 a 40 centímetros e volta fazendo pontos altos, pegando só a alcinha de trás até chegar na base da bandana. Fiz todos os pontos altos do meu cordão, agora eu já posso trocar de agulha. Vou pegar a agulha de 3 milímetros. Para juntar esse cordão com a base da nossa bandana, a gente vai fechar com um ponto baixíssimo. Então aqui eu tenho o último ponto alto da base, que foi feito na correntinha do terceiro ponto alto do leque. Aqui tá a correntinha onde a gente fez o último ponto alto da base, e a gente vai entrar nessa correntinha aqui de baixo. Coloca a agulha nessa correntinha de baixo e faz um ponto baixíssimo. Feito isso, o acabamento vai ficar desse jeito, exatamente igual ao outro lado. Agora a gente vai passar para a próxima etapa, que é fazer a franja de bolinhas. Toda essa franja eu vou fazer com a agulha 3 milímetros. Para fazer essa franja, eu vou começar subindo 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Agora a gente vai subir mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. Então, na verdade, a gente fez 7 correntinhas. A gente vai voltar na terceira correntinha e fazer 3 pontos altos incompletos. Laça o fio, entra na terceira correntinha, pegando só a alcinha de cima. Laça o fio que tá lá atrás, ficou com essas 3 laçadinhas na agulha. A gente vai laçar o fio que tá aqui atrás e passar por 2. Se fosse um ponto alto, a gente laçaria o fio de novo e passaria no meio desses 2, mas como é um ponto alto incompleto, a gente vai deixar esses 2 lacinhos na agulha. Laça o fio de novo, entra na mesma correntinha, puxa o fio e passa por 2. Ficou com 3 lacinhos na agulha. Laça o fio de novo, entra no mesmo espacinho, puxa o fio e passa por 2. Até ficar com essas 4 voltinhas na agulha. Ficou com essas 4 voltinhas na agulha, agora a gente vai laçar o fio e passar no meio de todas elas. Agora sobe 3 correntinhas, 1, 2, 3... e faz o mesmo processo. Só que agora a gente vai fazer os pontos entrando nesse espacinho aqui, que é o verso da correntinha. Então, laça o fio, entra nesse espacinho, puxa o fio que tá aqui atrás e passa por 2. Laça o fio de novo, entra no mesmo espacinho e tira 2. Laça o fio mais uma vez, entra no mesmo espacinho e tira 2. Ficou com 4 voltinhas na agulha. Laça o fio e fecha todas de uma vez só. E desse jeito a gente fez os 3 pontos altos incompletos. Ficou essas 2 partes aqui. Agora, para fechar nossa bolinha, a gente junta elas e faz um ponto baixíssimo. A gente vai entrar nesse espacinho aqui, pegando essas 2 alcinhas e fazer o nosso ponto baixíssimo. Sobe 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4. Agora, a gente vai pular um leque e vai vir no próximo fazer um ponto baixo. Entra nessa correntinha aqui e faz um ponto baixo. A franja vai ficando desse jeito aqui. Ela forma até um coraçãozinho. Agora é só seguir fazendo a mesma coisa por toda a bandana. Sobe 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Volta na terceira correntinha e faz os 3 pontos altos incompletos. 1, 2 e 3. Agora sobe 3 correntinhas, 1, 2, 3 e volta na primeira para fazer mais 3 pontos altos incompletos. Junta as duas partes e fecha com um baixíssimo. Sobe 4 correntinhas, pula um espaço do leque e vem no próximo, faz um ponto baixo. Vai ficando desse jeito aqui. Eu vou ir fazendo a minha até chegar lá na outra ponta da bandana, onde a gente fez a nossa primeira carreira, e depois eu volto com vocês pra mostrar como faz lá na pontinha. Cheguei aqui na ponta da bandana, onde a gente fez os 3 bloquinhos para começar. Fiz as minhas correntinhas e a minha bolinha aqui. Aí agora eu vou pular um leque e vir nesse primeiro bloquinho fechar com um ponto baixo. Vamos fazer a franjinha de novo, que são as correntinhas e a bolinha. E agora a gente vai vir direto nesse próximo bloquinho e fechar com um ponto baixo. Aqui a gente faz desse jeito para nossa bolinha formar esse biquinho aqui na ponta da bandana. Seguimos fazendo o mesmo processo. Pula um leque e prende com ponto baixo no próximo. Cheguei aqui no fim, né, do outro lado da bandana, vou fazer as minhas 4 últimas correntinhas. Feito isso, eu vou pular o último leque e vou prender com ponto baixíssimo aqui nessa correntinha, que foi a primeira correntinha que a gente fez para fazer o cordão de amarração. Então, eu entro nessa correntinha e faço um ponto baixíssimo. Agora a gente já pode cortar o nosso fio, puxa ele, dá uma apertadinha e leva ele lá para trás. Aqui atrás a gente vai esconder esse fio no meio dos pontos. E eu gosto também de separar o fio e fazer 3 nozinhos, que assim garante que a peça não vai se soltar e desmanchar nunca. Também dá pra colar com uma colinha de tecido, mas eu prefiro fazer assim mesmo. O primeiro nozinho a gente não aperta muito forte para não repuxar, e o segundo e o terceiro nozinho já pode fazer bem apertadinho. Corto o excesso de fio que ficou e fica desse jeito. Aqui no começo da nossa peça, onde ficou essa cordinha, a gente vai também esconder no meio dos pontos. Aqui eu só corto o fio e tá finalizada a nossa bandana. O vídeo de hoje foi esse. Se tu gostou, se inscreve no canal, deixa o teu like e me segue nas redes sociais. E também, se tu reproduzir essa peça na tua casa, me marca lá no Instagram, @naelcrochê. Eu vou adorar ver o trabalho de vocês. Comenta aqui embaixo se esse tutorial te ajudou para mim continuar trazendo mais vídeos como esse. Obrigada, tchau!